No ano de 222 d.C., o Império Romano, o maior e mais poderoso de todos os tempos, estava à beira do caos. Heliogábalo, um imperador fanático e sacerdote do Deus Sol Invicto, cujas loucuras e excessos abalaram as fundações de Roma, havia sido deposto e morto por seus próprios soldados. No lugar dele, ascendeu um jovem imperador, que, apesar de ser o último de sua dinastia e atuar contra inúmeras forças, conseguiu ter um governo duradouro justamente em um dos piores e mais desoladores momentos do Império Romano. Veremos hoje a história do imperador Alexandre Severo, sucessor de Heliogábalo e último membro da dinastia romana dos Severos a ascender ao poder imperial na decadente Roma do terceiro século. Veremos como se deu sua ascensão ao poder, as batalhas que enfrentou e seu fim trágico. Também trazemos no vídeo uma peça rara pertencente à nossa coleção, uma moeda de prata autêntica cunhada no período desse imperador, um denário de Alexandre Severo. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like no vídeo e compartilhe com os amigos. Marco Aurélio Severo Alexandre, comumente chamado Alexandre Severo, não parecia destinado ao império. Nascido no ano de 208 d.C., na cidade de Arca Cesareia, na província romana da Síria Fenícia, no atual Líbano, em uma época de turbulência política, seu nome foi registrado como parte de uma dinastia romana que carregava consigo uma marca indelével de infortúnios e de tragédias. Filho de Júlia Ávita Mameia e do pró-magistrado sírio Marco Júlio Gécio Marciano, Alexandre estava longe de ser um líder marcante, até o momento em que sua sorte mudou e sua vida foi entrelaçada à da Roma imperial. Em 222 d.C., a morte brutal do imperador Heliogábalo, seu primo por parte de mãe, pela guarda pretoriana insatisfeita com os excessos, devassidão e loucura, abriu o caminho para Alexandre. Além dos pretorianos, ele também foi escolhido por um senado romano desesperado, buscando restaurar a ordem e a moral que se perderam nas extravagâncias de seu antecessor. Apesar de sua juventude, pois ele tinha apenas 13 anos quando assumiu o império, Alexandre Severo, com uma postura respeitável e serena, procurou restaurar o império à estabilidade. Ele reforçou a moral romana, tentando trazer de volta os princípios da disciplina e do dever, tão negligenciados que foram durante o reinado de seu primo Heliogábalo. Entretanto, seu poder estava longe de ser seguro. Conspirações no seio do império ameaçavam sua autoridade, e muitos viam o jovem imperador como uma marionete nas mãos do Senado ou até mesmo de sua própria mãe, Júlia Mameia, que tomava decisões importantes em nome do filho. Os militares, sempre essenciais para a estabilidade de Roma, eram cada vez mais céticos quanto à sua liderança. Ao contrário de seus predecessores, Alexandre Severo não era um líder militar. Enquanto as frentes externas ameaçavam desmoronar, com o império enfrentando invasões nas fronteiras do norte e leste, ele se viu preso em um dilema que poucos imperadores sobreviveriam. Alguns dizem que ele era mais um administrador do que um imperador de guerra. Era um gestor que mantinha o controle sobre os gastos, mas a história romanesca acabou por o retratar como alguém sem a audácia necessária para governar com uma mão firme. No ano de 232 d.C., a campanha militar contra os persas, que poderia consolidar sua autoridade, resultou em fracasso. Após grande perda de tropas no confronto, o restante bateu em retirada. O descontentamento dos soldados se espalhou rapidamente e, com ele, os ventos da revolta começaram a soprar. No ano de 235, a tragédia se consumou diante da crescente insatisfação do exército. Depois da expedição para repelir os persas no ano de 232, Alexandre e sua mãe foram enviados para o norte, para lidar com um ataque dos germanos. Alexandre irritou a tal ponto as legiões do Reno, por sua falta de atitude militar e sua inflexibilidade para pagar as tropas, que as legiões proclamaram Maximino Trácio como imperador em 235 e atacaram Alexandre quando este estava com sua mãe em uma das barracas. Mãe e filho foram massacrados juntos, terminando assim a dinastia Severa. O assassinato de Alexandre não foi apenas o fim de um imperador, mas o fim da própria dinastia Severa e o começo de um longo período de caos no Império Romano.
uma era marcada pela anarquia militar, onde os imperadores surgiam e desapareciam como fantasmas, um após o outro. Alexandre Severo foi um imperador que se esforçou para restaurar a honra de Roma. E embora sua morte tenha sido precoce, ele deixou um legado, não de grande vitória, mas de um breve período de estabilidade, que durou mais de uma década, em meio ao caos de um império que há muito já se encontrava à beira do abismo e que sucumbia ao peso das conspirações e intrigas que o corroíam por dentro. Apresentamos agora uma peça histórica, uma rara moeda de prata cunhada durante seu governo. Trata-se de um denário de Alexandre Severo, uma peça magnífica, em ótimo estado de conservação, levando-se em conta que possui cerca de 1.800 anos. No anverso temos o busto do imperador Alexandre Severo, laureado e virado para a direita, com detalhes da face bem visíveis. No reverso, temos a figura de Anona, a personificação divina do fornecimento ou da garantia do suprimento de grãos para Roma. Ela está velada de pé, virada para a esquerda, segurando espigas de grãos e uma cornucópia. Como podemos ver, a peça realmente encontra-se em excelente estado de conservação, com todos os elementos e marcações bem visíveis. Como sugestão de nosso canal, trazemos ainda os links para os vídeos dos imperadores Heliogábalo e Macrino. Obrigado por nos assistir e não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal.